Vani, bom dia, prazer tê-la aqui no Papos de Mulher. Bom dia, Aline, tudo bem? Bom Bom, dia, ouvintes. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento, né, sobre a reflexologia podal. saiu no microfone eu vou aproximar o microfone para o pessoal ouvir bem a Vani, que a pauta é super boa. Quem está na live aí vê a nossa movimentação. Vani, eu já tive a oportunidade de lhe entrevistar em outros momentos, mas é importante, antes de começarmos a falar sobre as tuas novas atualizações, a gente resgatar para nossa audiência, quando eu falo de reflexologia, do que eu estou falando. Porque hoje em dia a gente já ouviu falar mais, mas ainda é uma novidade, ainda são poucos profissionais que atuam. Então, do que nós estamos falando? Bem, a reflexologia podal, né, eu trabalho com a reflexologia podal, que é nos pés, né? Então, para mim, a reflexologia são dados estímulos em pontos específicos, né, dos pés, e a reflexologia a gente consegue saber como é que está a pessoa, né? Como está a parte física e a parte emocional. Porque os dedos, né? Até trouxe uma amostrinha, né? Que os dedos, para mim, eles são sentimentos, né? E também são pessoas, né? Os Então, dedos dos pés, cada um representa. representa sentimentos, ações, né? E como está o estado da pessoa. Tá bom, então a gente já entendeu que estamos falando dos pés, dos significados de cada ponto e o reflexo que isso vai ter na Não. vida e de forma que a Vani pode ajudar. Agora, antes aí, só para o nosso ouvinte saber, bom, é disso que a gente está falando. Agora, Vani, eu contei, isso tem já alguns anos, a tua história, nós contamos, eu ouvi, você contou e eu ouvi, a minha audiência ouviu também, a sua história para chegar na reflexologia. E acho que vale a pena a gente resgatar, porque a tua história é muito bonita. É um momento da tua vida que não é nada confortável e essa, a gente pode chamar aqui de terapia alternativa, não convencional, que não vem logo na cabeça da gente, como médico e a ajuda talvez de uma medicação, ela te ajudou e muito naquele momento. Sim, ajudou. Eu sempre digo assim que uma farmácia em cada esquina não é capaz de curar uma sociedade doente. Remédios, eles não curam muitas dores da alma, né? Eu me apaixonei pela reflexologia porque eu vim de problemas sérios emocionais, né? Eu morava em Santa Catarina, quando eu voltei a Lajeado, desenvolvi, né? Voltou uma depressão pós-parto que eu tive, né? E foi muito sério, sério demais, que eu fiquei toda repuxada, né, os braços, fui para 45 quilos, né, não comia, era médicos, né, era psiquiatras, era psicólogos, era fono, era neuro, né, e nada funcionava, né. Eu sempre digo assim, que se as conexões, aonde que a reflexologia chega, né, se as conexões não acontecem, não tem remédio que resolva, né? Então, hoje eu sou uma especialista em reflexologia por causa da minha história, né? A minha dor, né? Então, a reflexologia, ela consegue chegar à informação pelo estímulo nos pés, né? E chegar essa informação para que tudo aconteça, né? Ô, Vani, mas isso tem alguns anos já? Sim, já estou trabalhando com a reflexologia há 14 anos. E naquela oportunidade, como é que foi que tu conheceu a reflexologia? Foi internet? Foi um profissional? Sim, eu conheci a reflexologia já quando a minha filha, né, a minha filha nasceu, eu desenvolvi a depressão pós-parto e a gente mudou, morou uns 3 anos, mas a minha filha tinha 9 anos quando a gente mudou para Tubarão, né, Santa Catarina. E lá, né, eu não melhorava, era né, psiquiatra, medicação, gastava horrores, né, e nunca estava bem. Então, conheci uma profissional de Floripa, né? Que eu ia toda semana de Tubarão a Florianópolis para fazer a reflexologia. Porque eu tive um exemplo de uma colega, e a colega minha, de um curso que eu estava fazendo, que ela estava também, né, fora de si. Então, ela conheceu essa profissional de Floripa e aí a gente acabou indo para lá. Foi bastante. Comecei a notar que as coisas começaram a melhorar, sabe? A parte nervosa, a parte, né, neural, a parte de muscular.
E então, depois eu consegui que ela viesse para Tubarão, juntei um grupo e as pessoas começaram também a fazer, né? Então, a reflexologia, ela transforma, assim, né, a gente. A gente começa a saber qual é o sentimento, né? O que é que eu tinha. Eu ia em psiquiatras, né? E psicólogos, eu falava de mim, mas eu tinha que falar, né? E ninguém me entendia, né? Não entendia a dor que eu sentia, o porquê que eu estava daquela maneira, né? E então, com a reflexologia física e a emocional dessa profissional, então eu comecei a entender, olha, a profissional começou a construir a minha história. Mas aí tu foi estudar. Depois de paciente, tu te tornou uma estudiosa da área. Isso. Depois de paciente, né, a transformação foi incrível, né, e aí eu comecei a desenvolver, porque eu era uma pessoa assim que eu cuidava, viu, gente? Tá aí, preste atenção aí. É uma pessoa que cuidava de marido, muito bem dos filhos, era super organizada, era perfeccionista, né? Eu que comprava coisas pessoais para marido, né? Terno, gravata, meia. Então, eu cuidava de tudo, organizava a casa, só que o que aconteceu? Eu esqueci de mim, né? Eu me deixei pelas pessoas que eu amava. E aí eu não me reconhecia mais. Então, na reflexologia com essa profissional, hoje, essa profissional de Floripa, ela viaja o mundo, né? Cuidando de empresários de Florianópolis. E aí comecei a estudar e hoje, né, 14 anos ainda estudando, né, tenho 16 especializações em reflexologia hoje, né, e através das certificações, né, tenho curso internacional da Inglaterra, né, tenho a formação do MEC também, né, que hoje é um estudo que pode ser feito em faculdade, né? Posso dar aulas também, que é um projeto que tem muita gente querendo, né? Porque as pessoas viram a minha transformação, sabe? Viram os meus sentimentos. O que a gente sente quando a gente está depressivo é um estado tão dolorido, é uma dor tão intensa, que o que a gente acontece parece que a gente está preso numa prisão sem grade, né? Então, tu não sabe explicar, a pessoa não se reconhece mais, né? Ela não se vê mais, ela não consegue saber o porquê daquilo. Então, às vezes, um psiquiatra escuta tu falando, né? E o profissional, o psicólogo também, eu já cansei de me levantar de uma sessão de um psiquiatra, psicólogo, tudo, porque eu falava e eles não me compreendiam. Não era compreendido. Vani, hoje, para nossa audiência entender, a reflexologia, tu tem formação no Brasil e formação no exterior. Isso. Então, tu pode dar aulas, ministrar aulas. Tu também pode atuar em espaços de saúde. Hoje é uma terapia alternativa reconhecida, por exemplo, dentro de hospitais. Pode atuar? Sim, já atuo também em hospitais, né? Atendo também em UTI, se a pessoa tiver, porque o estímulo, eu uso aparelhos também que mostram como que funciona o estímulo, né? Eu dou o estímulo no pé, mas essa informação é levada via medula para o sistema nervoso. E lá eu trabalho as conexões, né? Para começar a liberar substâncias, né? Então, eu dou tanto que estímulos assim para liberar para mim, a pessoa não dorme, o marido às vezes não dorme, filho, alguma coisa, eu vou lá mesmo no ponto, né, específico para liberar, né, a melatonina. Então agora nós vamos para essa prosa que eu tenho certeza que a audiência está curiosíssima. Vani, de forma didática, chego lá no teu consultório, pensando que eu não estou numa situação de estar hospitalizada, chego no teu consultório, a sessão é mexendo no pé da pessoa. Mexendo, a pessoa fica bem confortável. De cara, quem está nos ouvindo agora sabe o que o ouvinte está fazendo, porque eu tenho bola de cristal aqui, eu sei o que o ouvinte está fazendo. Tá todo mundo agora olhando para o seu pé. O pé de cara, assim, pro leigo, que tá olhando agora pro seu pé, ele fala alguma coisa?
Ah, o pé fala, ele é o maior fofoqueiro, viu, gente? Ele é o maior O pé, fofoqueiro. ele é fofoqueiro. Eu conto, eu fotografo na sessão, primeira vez que a pessoa chega, fotografo o pé, né? Faço a análise do pé, né? Especialização internacional também em linguagem dos pés, porque a gente não adianta contar, tá com tristeza, tá... Não, tu tem que construir uma história. Eu tenho que construir a história da pessoa, né? Eu vejo que o dedo dela, né, tem micose. Micose já é um ponto emocional, né? Então, ela mostra micose nas unhas, tanto que micose tu trata, não cura, né? Porque ele tem emoção envolvida, né? Pé esquerdo, pé direito, tem ação, né? Pega ação, pega emoção. Então, a micose é emocional. Joanete também, né? O Joanete, tenho fotos de pés extremamente destruídos, tudo torto, né? E também é emocional, né? Então, assim é o estímulo, né, que a gente dá no pé, né? E então, para onde que vai essa informação para liberar essas substâncias, né? E então, o paciente mostra o pé e eu começo a conversar com ele, né? Se tem calo, quem é a pessoa que magoou ele. Calo tem relação com mágoa. Mágoa. Para reflexologia. Mágoa. Mágoa relacionado, né? Tem o pé direito, pé esquerdo, cada pé é um sentimento. Então, pega a mágoa. Se é no dedo do amor, né? Que é qual? O dedo do amor. Só pra gente contar pra nossa audiência. Ó, o dedo do amor. Tá, entendi. Né? Tem que colocar, pra quem tá na live, né? Mas pra quem tá no rádio, é depois do dedinho. É, depois do dedinho. Tá, esse é o dedo do amor. Dedinho do amor. Pra quem tá no rádio, né? Aqui o dedinho, o minguinho é o dedo, né, do sexo e também da confiança. Vamos supor que a pessoa tenha um calo no dedo do amor, né? Que é do pé, né? Pé esquerdo. Então, o que eu vou contar para ele? Olha, você teve um relacionamento e esse relacionamento aconteceu alguma coisa, né, que traiu a sua confiança. A pessoa... O calo tá te comunicando isso? O calo tá me comunicando. E aí, onde é que tu mexe? Eu dou estímulos no ponto e também com essa linguagem dos pés, com a especialização em emocional, eu mexo no dedo e vou trabalhando a emoção que gerou esse calo. Entende? A informação, eu mexo no estímulo no pé, a informação vai via medula, né? Chega no sistema nervoso e lá ela se conecta, né? A emoção. Porque onde que estão armazenadas essas emoções, né? O hipocampo. Então, aonde que eu mexo? Eu estou fazendo a psicanálise também, estou na metade da psicanálise aí também, porque a gente faz a psicanálise, né? Então, eu vou construir a história dela, né? Quem é a pessoa que ela ama, que magoou ela no dedo do amor? Quando uma pessoa magoou a gente, né? Vamos supor, no dedo do amor, ela não magoou a gente somente o amor que eu sinto pela pessoa que eu amo, né? Ela também trai a nossa confiança, né? Porque eu não vou mais confiar, até pessoas que muitas vezes não querem mais confiar num relacionamento. Porque... né, aconteceu essa traição, né? E Vani, essa sessão, então a gente entendeu que o calo, algumas situações como a micose, o Joanete, eles podem estar refletindo dores emocionais. Tu vai trazer estímulos que não necessariamente sejam no ponto do calo, não é necessariamente ali, é outros pontos do pé, para conectar então com esse emocional. Entendemos? Essa sessão dói? Esse mexer, quando você fala ativar, isso dói? Estimular. Ativar. Sim. Quanto mais problema, mais dor, maior é o estrago, né? O desconforto. O desconforto que aconteceu, né? Por isso que a gente diz, então, acaba mexendo não só o amor, né? Sexo, né? A confiança, o apego, tudo, né? Todos os sentimentos, eles vão se machucando. E a pessoa, ninguém entende, né? O que também a gente consegue ver na sessão no pé, apertando estímulos, né? Que a especialização dá, essa internacional, a gente consegue ver se uma pessoa passou por um abuso,
não precisa nem falar, porque o pé ele mostra. Ele revela. Né? Revela se a pessoa não está dormindo, né? Não está entrando a melatonina. Então, essa conexão, né, que chega no cérebro lá é trabalhado hipotálamo, né, a hipófise, né, que libera hormônios, né, as glândulas, né, liberam. Mas aí esse teu manusear do pé, ele pode, naquele momento da sessão, causar um desconforto. Um desconforto, sim. Né, mas quanto mais, né, mais dor, maior, assim, é o problema que a pessoa está passando. Qual né? tem uma contraindicação? Reflexologia tem contraindicação? Não, eu atendo, Podal? né, também, já atendi no hospital, né, Bruno Born, na UTI pediátrica também, que a gente trabalha, né, em bebês também. Em bebês né, também. Bebê, gestante também, né, a gente já consegue, na barriga da mãe, introduzir essas substâncias, né. Quem te chama, por exemplo, para atender dentro da UTI, seja UTI adulta, é o profissional da saúde, o médico que está atendendo. Muitos são os pacientes. O paciente né? que já e tem aí a contato gente contigo. tem que conseguir, né? Com a carteirinha que a gente tem, tudo, né? Essa internacional que eu tenho, né? Eu consigo entrar em qualquer hospital, né? Mas tem profissionais que aceitam entrar, médicos, e que não aceitam, né? Eu fiz essa pergunta porque eu tenho certeza que tem muita gente hoje do outro lado do rádio ouvindo sobre isso pela primeira vez na vida, né? E aí deve gerar muita curiosidade. Isso, é muito interessante quando a gente usa o oxímetro, né? Na UTI aí é bastante interessante porque a gente consegue saber como aumenta a oxigenação do corpo, né? Toco ali na hipófise, né? E aí pega o hipotálamo, que coordena o nosso sistema nervoso, né? Então, esses estímulos, vai começando a acontecer a conexão, né? Hipotálamo se comunica com a pineal, a pineal se comunica... É muito técnico, muita coisa técnica, né? Os mulheres ou homens se percebe mais ou isso é indiferente? Ou o pé revela mais indiferente? As mulheres é mais fácil de trabalhar, né? Mais as mulheres, mas também tem com homens, né? Só que uma maneira de tratar, né? De comunicar com a mulher é mais fácil. E o homem é mais difícil, porque os homens, eles não gostam muito de falar sobre sentimentos, né? Então, sobre sentimentos que eu vejo, vamos supor, num pé de uma mulher, eu consigo comunicar, né, o que está acontecendo. Se a tristeza está magoando, né, machucou a alegria, né? Por que esses sentimentos estão... Então, é uma construção de uma história que conta desde a infância, né? Família, né, relacionamento, pai, mãe, irmãos, tudo conta, é muita história. Estou apavorada com a quantidade de informação que o pé pode conter. Ô, Vani, antes de fecharmos, e a gente precisa encerrar o nosso bate-papo, uma pena, né? Outro dia a gente pode seguir com tópicos específicos para nossa audiência. A gente está sorteando aqui uma sessão de reflexologia podal, que a Vani está presenteando aqui as nossas ouvintes, que tenham curiosidade para saber mais, ou aquelas que já sabem gostariam do presente. Quanto tempo de duração, mais ou menos, uma sessão? A primeira sessão, como é muita coisa que a gente fala, né? São 2 horas. 2 horas. 2 horas, isso. E o pé? A pessoa tá todo mundo agora olhando pro seu pé, né? Querendo entender o que o pé comunica. Não adianta, gente. A Vani estudou, foi para fora do país, a gente não vai entender nada. Mas o pé, depois da sessão, ele muda? Muda. De imediato? Muda. Tanto que calos, no dia seguinte, 2 dias, some calo, né? Joanete também some, né? Olha aí. Então, fisicamente, a pessoa também percebe. Percebe. Por isso que eu sempre fotografo o pé antes no meu Instagram, Vanise Baraini, @reflexologia, né? Vanise Baraini, né? Reflexologia. Eu tenho histórias dos pés, assim, né? Porque a gente toxinas, a gente drena toxinas, né? Porque a suprarrenal também, ela libera muito cortisol. E para onde que vai esse excesso de cortisol, adrenalina, noradrenalina? Ele se instala nas articulações. Então, o corpo dói, inflama, né? Então, depois da sessão, a gente também drena essas toxinas, né? Acalma essa suprarrenal. Então, intestino preso, né? Na sessão, a pessoa já levanta para... Já sentindo diferença. Precisa ir ao banheiro, porque já libera,
né? Parte de estômago, né? Intestino, fígado, baço, pâncreas. Então, cada órgão, ele vai me mostrar qual é a emoção que está acontecendo. Para participar do sorteio, é só colocar o nome completo e dizer que gostaria de participar. O sorteio é no final do programa. Eu preciso encerrar a nossa entrevista, mas só para atender um ouvinte. Tem tantas perguntas por aqui, a gente poderia ficar até amanhã. Mas um ouvinte pergunta, o esporão no pé comunica algo? Porque é a que mais apareceu, então eu acho que o pessoal tá com muito esporão no pé. O esporão, né, a parte toda ali tem um esporão de calcânio, né, e o que acontece? São situações difíceis que a pessoa está carregando, né? Então, o que acontece? Então, as situações que ela não consegue mais resolver, assim, né, e muitas pessoas, elas não sabem como agir, então elas acabam escondendo as situações, né, os acontecimentos. Então, o andar, né, o andar dessa pessoa está muito difícil, coisas que ela está levando, né, da vida. Vani, uma alegria sempre te receber aqui. Depois a gente vai fazer o sorteio, eu te coloco em contato com a Contemplada, que nós possamos trazer essa pauta mais vezes. Sucesso na tua jornada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, ouvintes também. Um grande abraço. 10h47, conversamos com a Vanis Baraini. No Instagram é Vanis Baraini Reflexoterapia. Reflexologia. Reflexologia. Para quem quer seguir a Vani lá no Instagram.